Olá, meu querido irmão. Eu quero trabalhar com você um texto que, quando lido sem uma aplicação exegética coerente, acaba gerando dúvidas. E esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 42 e 43, que fala sobre o dramático pedido, do bom ladrão a Jesus. E, dependendo da tradução, alguns poderão passar a defender como absoluto o galardão após a morte. O que, sinceramente, seria uma temeridade, seria uma violação à exegese bíblica. E a pergunta seria a seguinte: o bom ladrão foi para o céu e recebeu o galardão imediatamente após a morte? Eu quero citar esse texto, que é pequenininho, de Lucas 23, 43. E quero citar, não sou nenhum expert em grego, mas acho que dá para eu arranhar um pouquinho. O texto no grego diz assim: Amen soi lego semeron met emu esse ento paradiso. Amen soi lego semeron met emu esse ento paradiso. Obedecendo a sua linguagem original, o texto quer dizer literalmente o seguinte: em verdade a ti eu digo hoje, comigo tu estarás no paraíso. Pois bem, amados, quando os livros da Bíblia foram escritos, não existiam as divisões das palavras, nem os sinais de pontuação. Por meados do século III, depois de Cristo, é que um chamado Amônio de Alexandria dividiu os evangelhos em seções curtas para comparar as passagens paralelas, ou seja, as parecidas. A divisão atual, então, de todos os livros da Bíblia, em capítulos, foi feita pelo cardeal Hugo de Sancher, em meados do século XIII depois de Cristo. O Novo Testamento foi dividido em versículos no século IX depois de Cristo por Roberto Estienne, em sua edição grega, desta segunda parte da Bíblia. Portanto, no texto de Lucas, deveria ser observado por todo leitor que a vírgula entre as palavras te e hoje foi intercalada pelos tradutores. O texto grego original, que não tem pontuação nem divisão de palavras, como eu li no início, que vou repetir aqui no grego: Amen soi lego semeron met emu esse ento paradiso. Então, literalmente, o que foi que eu disse? Que quer dizer: em verdade a ti eu digo hoje, comigo tu estarás no paraíso. Vale a pena observar, quer dizer, que o advérbio semeron, que é hoje, encontra-se entre os verbos lego, eu digo, e esse, tu estarás. E pode, com propriedade, ser aplicado tanto a um como a outro. Então, isso posto, a sua posição imediatamente seguinte ao verbo lego, que é eu digo, pode implicar numa relação gramatical mais íntima com este verbo do que com o verbo seguinte, que é esse, estarás. Eu quero, então, trabalhar com você a exegese do texto de Lucas, que fala sobre esse pedido do bom ladrão. E te faço a clássica pergunta: foi realmente para o paraíso imediatamente após a morte o bom ladrão? E foi ele galardoado de imediato? Deixa eu ler o texto de Lucas 23, 43. Traduzido, diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amen, soi lego, semeron met emu, esse ento paradiso. Muitos cristãos, queridos, baseiam-se nesse versículo para afirmar que o bom ladrão Dimas recebeu o galardão logo após a morte. Mas, se eu dissesse para você que a interpretação desse texto dependeria inteiramente da pontuação, o que você diria?
possivelmente você me chamaria de herege. Não é verdade? No Novo Testamento, foram escritos em grego e não tinha nenhuma pontuação, a não ser um ponto no meio das linhas, separando cada palavra. Sendo assim, queridos, a colocação da vírgula vai depender da compreensão do tradutor quanto ao sentido das palavras originais. Portanto, qualquer tradutor, com a maior sinceridade, colocará a pontuação de maneiras que coadune com a sua fé a respeito da questão. Porém, queridos, aceitar que o chamado bom ladrão foi galardoado imediatamente após a sua morte, herdando o paraíso, né? Aquele sonho dourado que povoa o imaginário de todos nós, dos crentes, é ferir, queridos, os princípios da exegese bíblica. Porque o ensino, claro, que temos, é que o galardão do justo só lhe será conferido quando da parousia, ou seja, no regresso de Jesus. Uma premissa que também encontra crença, né, no coração dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos. E deve também encontrar essa crença no nosso coração, nesse século XXI, nesse tempo de pós-modernidade. Então, aqueles que trouxeram a fé até nós, conservaram nos corações essa certeza. Então, todos os que pregam sobre a recompensa, o galardão, nunca pregaram que seria após a morte, mas quando acontecesse a parousia. Existe na Bíblia, queridos, centenas de textos com essa afirmação, mas eu quero mencionar apenas 3 para corroborar com a minha dialética aqui. Tá? E o primeiro texto está em Jó, capítulo 19, 25 e 26, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim levantará sobre a terra, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O texto nos dá conta de que Jó tinha absoluta certeza de que seria recompensado, que seria galardoado na vinda de Jesus. E ainda Salmos 17, 15, que diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi, o amado de Deus, queridos, esperava o seu galardão quando acordasse, isto é, na ressurreição. E essa só se dará na volta de Cristo. E ainda podemos ver na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 8, que nos dá conta de que o galardão só será dado no final de tudo, lá no ponto ômega da história. Se não preste atenção o que Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. No texto lido, queridos, o apóstolo Paulo está se referindo à vinda de quem? Ora, é claro que é a vinda do Senhor Jesus que ele está se referindo, pois ele sabia, que o déspota romano, o imperador Nero, em breve iria assassinar aquele pregador. Mas lá na subterrânea, masmorra, fria, escura e úmida, a chamada masmorra mamertina, a sua fé era a esperança sempre viva dos apóstolos, e que a recompensa do galardão, somente naquele dia, ou seja, na volta de Jesus, é que aconteceria.